Bom dia, meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Hoje propomos uma reflexão talvez um pouco inusitada, mas de profunda e grande reflexão. Vamos refletir sobre o pombo enxadrista. É isso mesmo. Trata-se de uma metáfora poderosa para refletirmos sobre a vida humana, os nossos erros, as nossas tentativas e, acima de tudo, sobre o sentido da existência humana. A expressão pombo enxadrista foi popularizada por um conceito curioso do professor norte-americano Neil Postman. Ele usou essa metáfora para descrever um tipo de comportamento humano que tenta realizar tarefas complexas, mas sem realmente compreender a profundidade dessas tarefas. Imagine um pombo batendo suas asas de maneira incessante, subindo e descendo, sem rumo, tentando conquistar um tabuleiro de xadrez, mas sem entender as regras do jogo. O pombo, nesse sentido, tenta jogar xadrez, mas por não entender a lógica e as estratégias do jogo, sua atividade é completamente aleatória e sem sentido. Não consegue sair da primeira jogada e, por mais que se esforce, não chega a lugar algum. A figura do pombo é um símbolo da frustração humana diante dos desafios complexos e as suas intenções, apesar de boas, não levam a uma execução e uma compreensão daquilo que se faz. Agora, se voltarmos o nosso olhar para o nosso cotidiano e para o que podemos perguntar, será então que agimos como pombo enxadrista muitas vezes em nossas vidas? Ou ainda, quantas vezes nos lançamos em tarefas sem realmente compreender a sua complexidade? A vida moderna, em suas múltiplas exigências, é um tabuleiro de xadrez, onde muitas vezes jogamos sem saber as regras ou sem ter uma estratégia clara e concisa. O exemplo prático é quantos de nós, ao iniciarmos carreiras, tomamos decisões impulsivas sem compreender verdadeiramente a profissão que escolhemos? Ou, mesmo em relacionamentos interpessoais, quantas vezes agimos sem refletir sobre as consequências de nossas palavras e atitudes? Esses são exemplos de como podemos assemelhar ao pombo enxadrista. Tomamos ações, muitas vezes, sem uma visão mais ampla e profunda do que realmente podemos fazer. Os filósofos da antiguidade já falavam sobre a importância do conhecimento e da reflexão antes do agir. Como, por exemplo, podemos citar aqui Sócrates, que nos deixava uma célebre frase: conhece-te a ti mesmo. E esse autoconhecimento é a chave para não agirmos como o pombo no tabuleiro de xadrez da vida. Sócrates acreditava que antes de tomar qualquer atitude, o ser humano deveria refletir sobre suas intenções, seus limites e as relações com o mundo. Por outro lado, Platão, discípulo de Sócrates, dizia que a maioria das pessoas vive numa espécie de caverna, percebendo o mundo apenas por sombras, não pela realidade como ela é. Esse conceito de sombras pode ser comparado, sim, ao pombo enxadrista. O pombo vive em um mundo de relações aleatórias, sem entender a totalidade do tabuleiro. Assim, muitas vezes agimos sem a verdadeira complexidade da vida. Avançando para a filosofia moderna, Immanuel Kant e a sua crítica da razão pura nos apresenta a ideia de que a razão humana tem limites. Mas a filosofia também nos ensina que a busca pelo entendimento é uma jornada incessante e constante. Agir sem reflexão, sem a busca do entendimento profundo de nossas ações, nos coloca na mesma posição do pombo, girando em círculos, mas sem alcançar um progresso real.
A grande lição que podemos extrair dessa reflexão é a importância da clareza e da reflexão necessária antes do agir. Para evitar ser como o pombo, podemos adotar uma postura mais consciente, onde o esforço e a ação são acompanhados pela reflexão. Se, por exemplo, queremos atingir um objetivo, seja pessoal ou profissional, precisamos compreender as regras do jogo. Isso não significa saber todas as respostas, mas entender as etapas e os desafios e as consequências de nossas decisões. Como nos ensina o filósofo René Descartes, penso, logo existo. E o pensamento, a reflexão crítica, é o que diferencia só nós, seres humanos, do pombo. Então eu deixo o seguinte questionamento aqui para o seu final de semana. Estamos jogando xadrez de maneira consciente ou apenas batendo asas como o pombo enxadrista? Que possamos buscar o conhecimento, a reflexão e a sabedoria para entender as complexas regras do jogo da vida, evitando agir por impulso e assim alcançar as nossas metas com maior clareza e profundidade. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.